Muito bom estar com vocês aqui nessa semana. Eu espero que seja uma bênção para cada um de nós. Eu quero começar contando aqui uma parábola moderna. Conta-se que certa vez havia aqui em cima dessa região aqui um avião voando, um pequeno avião, um avião de 4 passageiros, e o tempo estava como hoje, fechado, chovendo bastante e não dava para aterrissar. Então o piloto comunicou aos passageiros dizendo assim: olha, não dá para aterrissar e o combustível está acabando. Eu vou colocar aqui no piloto automático, vou pegar o meu paraquedas e vou pular porque eu não quero morrer. Eu tenho família, eu tenho que cuidar da minha família. Só que eu tenho uma má notícia para dar. A má notícia que eu tenho é que só temos 3 paraquedas. 3 paraquedas. E nós somos em 4. Então, um vai ter que cair com uma aeronave. E ele, mais do que rápido, pegou o paraquedas e pulou. Ali havia um pastor, um jovem e o homem mais sábio do mundo. O homem mais sábio do mundo se apressou e disse assim: olha, eu não posso morrer, porque se eu morrer, o mundo vai perder bastante. A mente brilhante que eu tenho não pode ser desperdiçada assim em um acidente. Então me desculpe, mas vocês ficam. E pegou o paraquedas e pulou. E ficou então o pastor e o jovem. O jovem ficou ali com as pernas esticadas de uma poltrona a outra, enquanto o pastor olhou para ele e disse: o que você está esperando? E ele disse: esperando o quê? Ele falou: você não ouviu? Eu acho que a mente mais brilhante estava aqui nesse avião e a mais burra também. O que você está esperando? Pegue o último paraquedas, pule e salve sua vida. E ele disse: calma, pastor, no fim tudo vai dar certo. Ele disse: como vai dar certo? Ele falou assim: é porque a mente mais brilhante, o homem mais inteligente do mundo, pegou a minha mochila e pulou com ela. Sobraram 2 paraquedas. O que eu quero tirar aqui dessa parábola moderna? Por favor, durante essa semana, não seja uma mente brilhante, uma mente intelectual, que sabe de tudo, que já ouviu de tudo, e vai dizer assim: aí vem mais um pastor para falar sobre mordomia. Eu já sei tudo, já ouvi tudo, eu não preciso ouvir mais nada. Então, por favor, vamos adorar o nosso Deus nessa semana, vamos nessa semana estudar a sua palavra, e além de sermos ouvintes, também vamos colocar o quê? Em prática. Aqui é a casa do Senhor, aqui é um lugar de adoração, é um lugar de aprender, é um lugar também de nos preparar para a volta de Jesus. E nós sabemos que Jesus está voltando, não é verdade? Então vamos buscar conhecer mais sobre a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre marcas que podemos aprender. Vou pedir para projetar aí a palestra. Hoje nós vamos falar um pouco sobre relacionamento, como nos relacionamos com o Senhor de tudo, o Senhor da vida, aquele que nos doa a vida, aquele que nos dá o ar para respirarmos, aquele que nos dá a oportunidade de trabalharmos, aquele que nos dá esperança. Marcas da fidelidade. Jesus como Senhor. Nós vamos usar Mateus capítulo 25, verso 14 ao 28 como base. Você sabe qual que é a melhor forma de conhecer uma pessoa? Alguns estudos dizem assim: a melhor forma de conhecer uma pessoa é olhar o seu extrato do seu cartão de crédito. Se você começar a analisar aquilo que tem ali e aquilo que não tem no extrato do cartão de crédito, você vai conhecer um pouco da pessoa. Também existe uma outra forma, uma ciência que é chamada análise do lixo. Algumas empresas, quando vão instalar, por exemplo, um supermercado, ou uma loja, ou alguma coisa numa certa região,
E eles fazem esse tipo de pesquisa, é uma análise do lixo. Sai recolhendo, né, antes do caminhão passar, sai analisando então os lixos. Isso aí não é fácil, se você for fazer isso aí, precisa colocar uma máscara, usar uma boa luva e preparar, porque o aroma não vai ser muito bom. E começa a olhar o que a pessoa está usando no seu dia a dia. Isso é uma forma de conhecer, então, as pessoas. Mas Jesus, ele usou um método para descrever como pode uma pessoa ser conhecida através da administração dos seus bens. Nós vamos ver isso aqui em Mateus capítulo 25, verso 14 e 17. Você pode abrir a sua Bíblia ou pode me acompanhar ali na leitura, na projeção. Ali diz assim, essa é uma parábola, né, dos talentos. Um homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Nessa parábola nós encontramos 4 personagens. 1, o senhor, e 3 servos. Na realidade, esta parábola, ela representa nós hoje como povo de Deus, os filhos de Deus, os servos de Deus. O cristianismo hoje pode dividir-se em 2 grupos: aqueles que querem somente Senhor Jesus como Salvador e aqueles que realmente querem a Jesus como Senhor. Então, essa parábola abrange esses 2 grupos: os fiéis mordomos de Deus, aqueles que servem realmente a Deus e que querem seguir a Jesus, e aqueles que não querem. Então, esses 4 personagens aí. E talento, na realidade, algumas pessoas, quando fazem o estudo desta parábola, acreditam que talento é dons. Na realidade, aqui, Jesus, ao contar essa parábola, ele está falando realmente de bens, de dinheiro mesmo, né? Ele usa aqui o talento como uma ilustração de tudo aquilo que a pessoa possa possuir, não somente o dinheiro, mas posses. Talento não era uma moeda, talento era um peso monetário. Dracma era assim a moeda comum. 1 dracma era o salário de um dia. 1 talento era 6.000 dracmas. Você já imaginou? Olha isso aqui. A pessoa que recebeu aqui 5 talentos, ele recebeu o equivalente a 100 anos de salário. 100 anos de salário. Porque 1 talento era 34 quilos de prata. Então, 100 anos de salário. O que recebeu 2 talentos, 40 anos de salário. E 1 talento, 20 anos de salário. Algumas pessoas dizem assim: mas aquele recebeu só 1 talento, foi muito pouco. Por isso que ele escondeu. Mas veja que não era pouca coisa, não é? Aquele 1 talento representava ali 20 anos de salário. Lembra-se que Jesus, ao iniciar a parábola, diz que o Senhor deu o quê?
para os 3 servos tudo o que ele possuía. Toda a sua riqueza ele dividiu com aqueles 3 servos e ele saiu despreocupado, pensando assim: quando eu voltar, eu vou receber de volta. Por que o mestre deu uma quantia variada a cada servo? O mestre deu para cada um de acordo com a sua própria habilidade. Aqui é um ponto importante que a gente pode parar um pouquinho aqui para meditar. Veja, Deus ele nos dá maravilhas, ele nos dá recursos para podermos então levar a nossa vida avante. É claro que há diferenças sociais, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Isso vai depender muito, né, de onde você nasceu. Bom, se você nasceu num berço bem abastado, poderíamos dizer assim, nasceu já numa família rica, então você tem uma maior probabilidade de ter maior recursos, isso é claro. É claro, se você também nasceu numa família, vamos usar aqui a nomenclatura que é usada, né? Uma família aí de classe média, você já tem menos recurso do que aquele que nasceu numa classe alta. Mas uma pessoa que nasceu numa família bem pobre, que não tinha nada, ela tinha menos recurso, mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha nada na vida. Eu nasci numa família bem pobre. A única coisa que eu herdei do meu pai foi caráter. A única coisa. Meu pai não deixou R$1 sequer para nenhum dos seus filhos. Nós temos uma família bem grande. Eu sou o 14º filho. Então, meu pai gastou toda a sua fortuna para educar os seus 14 filhos, né? Então, mas está ótimo. O que ele deixou foi muito suficiente para nós, para a nossa educação. Não deixou o dinheiro, mas deixou capacidade para podermos desenvolver e alcançar o que era necessário para subsistir neste mundo. Assim devemos pensar um pouco também. O que Deus nos dá é suficiente, mas também podemos, é claro, desenvolver os recursos que nós recebemos de acordo com a nossa habilidade. A nossa habilidade. Um bom administrador, ele sabe usar o pouco que tem e poder também agariar mais, até poder ter mais. Seguindo aqui o raciocínio, veja aqui, quem recebeu 100 anos de salário fez o quê? O que ele fez? Ele imaginou consigo, opa, agora eu estou com uma fortuna. Eu vou logo procurar um hotel de 5 estrelas, vou comprar uma BMW, né? Eu tenho bastante recursos que o Senhor me deu, e vou viver uma vida o quê? Tranquila. Mas não foi isso que aqui o servo da parábola ele faz. Diz que saiu imediatamente e foi fazer aplicar o recurso que o Senhor deu para poder ganhar mais. Isso é importante. Veja, ele ganhou aí um montante que seria no valor hoje como 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Então, 2 milhões de dólares, ele já aplicou esse dinheiro. E claro, você não consegue dobrar dinheiro de um dia para o outro. Tem que ser feito com muita dedicação e cautela. Olha aqui, duplicação de ativos não acontece da noite para o dia. Foi diligente porque o dinheiro não era dele e por causa do relacionamento com o seu mestre. Aqui tem um ponto importante. O que motivou esse servo a aplicar o dinheiro e multiplicar o dinheiro para a honra e glória do seu Senhor? Foi o relacionamento. Ele tinha um relacionamento próximo do seu mestre, ele conhecia o seu Senhor. Então ele fez isso, né? O outro, ele possuía um tipo de relacionamento com o mestre que o levou a investir muita energia, cuidado dos bens do mestre, né? Aquele que com 2 talentos ganhou mais 2. Quem recebeu um talento não foi
pouco, foram 20 anos de salário. A reação: o homem que recebera um talento cavou um buraco no chão e o escondeu. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele escondeu tanto dinheiro? Eu estava com medo e saí e escondi o seu talento no chão. Percebe que a maneira que cada servo responde depende de seu relacionamento com o mestre. Ele estava com medo do mestre. Ele enterrou então todo aquele talento. Onde na Bíblia você encontra um outro momento em que servos se apresentam com medo e se escondem? Lá no Éden, quando Adão e Eva, eles lançam mão daquilo que não pertencia a eles, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles desobedecem a Deus, eles buscam, não é, na realidade, satisfazer o próprio desejo, em vez de colocar Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Adão e Eva fazem uma inversão, assim como Lúcifer fez. Vocês se lembram que Lúcifer lá no céu, ele também fez uma inversão? Ele de servo, ele passa a ser senhor da sua própria vida. Ele não quer ter um Deus dizendo a ele o que ele deveria fazer. Lúcifer deveria amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ele mesmo. Ele faz uma inversão. O objeto de adoração, o objeto de louvor, podemos dizer assim, a palavra objeto, não é muito bem apropriada, mas vamos usar isso aqui para ficar de uma forma didática melhor. O objeto de adoração passa a ser ele mesmo. Em vez de adorar a Deus sobre todas as coisas, ele passa a adorar a ele mesmo. Em vez de amar o seu semelhante, os anjos, como a ele mesmo, o que Lúcifer faz? Ele passa a usar os seus semelhantes, os anjos, para alcançar um propósito para o seu bel prazer. Veja que há uma inversão de amor. Deixa de amar a Deus, deixa de amar o seu semelhante e passa a amar a si próprio. E foi isso que lá no Éden aconteceu. O que ele fez com Eva? Eva, se você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e você será como Deus. Não é como Deus? Você vai ser como Deus. E Eva, vendo que o fruto era agradável e que poderia aumentar a sua inteligência, a sua capacidade, ela seria como Deus, então ela tomou do fruto e ela comeu do fruto. O que Eva fez? Uma inversão do amor. Em vez de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ela mesma, ela amou a si própria. Comeu do fruto, porque pensando que ela teria vantagem. Quando ela leva do fruto para Adão, agora ela era uma portadora da tentação. Quando ela leva desse fruto para Adão, Adão sabia que aquele fruto não pertencia a ele. Ele não podia comer porque aquele fruto pertencia a Deus. Se ele tomasse daquilo que pertencia a Deus, ele estaria mudando o foco. Não estaria amando a Deus, tendo a Deus como seu Senhor. Ao contrário, naquele momento ele passaria a ser Senhor da sua vida. Ele estaria por conta. E o que ele fez? Ele pensou em Deus? Não, ele não pensou em Deus. Ele pensou na sua esposa? Não, ele também não pensou na sua esposa. Ele pensou em si próprio. Veja o raciocínio de Adão. Ele sabia que Eva tinha comido do fruto e que o resultado seria a morte. Ela morreria.
Então ele pensou: eu não posso viver sem essa mulher. Então comerei do fruto e terei o mesmo destino que ela. Eu vou morrer com ela. Até parece uma declaração de amor maravilhosa, né? Mas depois que comeu o fruto, alguns momentos depois, ele estava colocando toda a culpa do pecado em quem? Na mulher. Como pode ser isso? Uma inversão do amor. Em vez de amar a Deus, em vez de amar Eva, ele passou a amar. Satanás, ele foi multiplicando isso, replicando isso, e até os dias de hoje. Eles ficaram com medo porque eles quebraram esse relacionamento com Deus. Eles não tinham um relacionamento mais com Deus. Eles passaram a ter um relacionamento agora com Satanás, que é totalmente egoísta. Eu acho interessante a palavra que Moisés usa para descrever a serpente. A palavra hebraica que ele usa é traduzida por sagaz. A mesma palavra ele usa para descrever o casal pós-pecado, nus. A mesma palavra. Quando eles viram que estavam nus, eles tiveram medo de Deus. O servo aqui da parábola, ele esconde o talento porque ele estava com medo de Deus. Ele não tinha esse relacionamento com Deus. Ele pensou somente nele. Ele disse: que grande responsabilidade, esse dinheiro vai ficar comigo, e o que eu vou fazer com esse dinheiro se alguém me roubar, se alguém então, e se eu for fracassado, e se eu fracassar no investimento, é melhor então eu pegar esse dinheiro, guardar, esconder, e quando ele voltar eu devolvo, eu não vou ter nenhuma responsabilidade, eu poderei viver do jeito que eu quero viver. Vocês percebem? Há uma inversão do amor. Eu não estou preocupado com o que o meu mestre quer de mim. E aí eu faço uma pergunta para nós, para a nossa reflexão. Nós não agimos desta mesma forma quando nós pegamos as nossas posses, tudo aquilo que possuímos, seja pouco, seja médio, ou seja alto, as nossas posses? E nós usamos de acordo com o nosso desejo, e esquecemos realmente de quem é o proprietário de todas as coisas? Será que nós não estamos agindo assim? Não estamos sendo servos negligentes e infiel? A verdade é que embutida ainda é a mesma. A maneira como você usa os recursos que Deus confiou a você é um indicador do seu relacionamento com Ele. Quando nós olhamos para a nossa igreja, nós encontramos muitos que professam ser adventistas do sétimo dia, filhos de Deus, que ainda não compreenderam o que é ser um mordomo fiel. Não compreenderam. Por quê? Falta, quem sabe, conhecimento? Quais os recursos que Deus nos dá? É Ele realmente que nos dá todas as coisas? Os bens que eu possuo pertencem a Ele? Veja o que a palavra de Deus diz: a terra pertence a quem? A nós? Não, pertence a Deus. Deus é o Criador. A saúde, o intelecto, as habilidades e talentos naturais, os recursos financeiros, o tempo e a verdade. Pertence a quem todas essas coisas? Pertence a Deus. Nós só temos o privilégio de administrar estas coisas, talvez numa ordem menor, uma ordem maior. Lembre de Ezequias, quando ele pediu um sinal, voltar 10 graus, e Deus atendeu o seu pedido? Ele tinha, não é? Ezequias tinha um relacionamento com Deus, e ele pediu um sinal para Deus, e Deus deu. E se olharmos, né, o que
implica voltar 10 graus no relógio ali, seria voltar a rotação da Terra, né? Isso poderia causar tsunamis, terremotos, mas Deus fez isso de uma forma milagrosa, para atender simplesmente um pedido de um filho seu. John Wesley, pregador inglês, ele ganhava 30 libras por ano, e ele devolvia 3 libras como dízimo, e ficava com 27. Teve aumento para 90 libras por ano, ficava com 27 libras e devolvia 63. Décadas depois, recebia 1.400 libras, ficava com 30 e ofertava 1.370 libras. John Tournier também, quando conheceu a Jesus, John Tournier era um americano que fabricava máquinas pesadas. Quando conheceu a Jesus, ele estava praticamente falido. Conheceu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e também o aceitou como sócio. Ele usava essa expressão, meu Deus é meu sócio, e o colocou como sócio. John Tournier passou a devolver 10% de tudo que ele ganhava, mais 10% de oferta. E de acordo com o que ele ia cada vez mais melhorando os seus recursos, ele ia aumentando as ofertas, até que chegou um momento em que ele devolvia 90% do que ele ganhava e ele vivia com 10%. Ele disse, o Senhor não é mais o meu sócio, o Senhor é meu Senhor, o meu mestre, eu sou o seu servo. Todo mundo que tem um relacionamento, todos aqueles que têm um relacionamento próximo de Deus, confia em Deus. Jesus, quando ele veio a este mundo, quem era Jesus? No meu último sermão que eu preguei aqui, eu falei, não é, da divindade de Jesus. Quem era Jesus? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que mantém o universo e veio a este mundo como homem. Ele poderia ter vindo como um rei, poderia ter nascido em um castelo, mas nasceu em uma manjedoura. Viveu 33 anos nesse mundo sem ter um travesseiro para reclinar a própria cabeça. Até mesmo a capa que possuía foi ganhada. Por que Jesus veio tão pobre, sendo o Criador do mundo? Para mostrar para nós que não são recursos, riquezas que faz um homem, mas a realidade, a sua confiança em Deus, a sua dependência de Deus. Jesus disse assim, olhe para os lírios, como se vestem, olham para os pássaros, como vivem. Os pássaros passam fome? Não. Alguém já se vestiu como os lírios? Não. Salomão, ele disse assim, você já viu um justo passar fome? Ou a sua descendência mendigar o pão? Não, eu nunca vi. E eu tenho por experiência como Deus tem cuidado de mim. Nesses últimos 29 anos que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, o quanto Deus tem sido maravilhoso na minha vida. E eu tenho visto também o quanto Deus tem feito milagres na vida de pessoas fiéis. Eu me lembro de uma senhora viúva, só recebia uma pequena aposentadoria, um salário mínimo, morava sozinha, próximo da igreja, e ela era fiel, dizimista e ofertante, tirava o dízimo, tirava a oferta, mas tinha um detalhe, o dinheiro que sobrava só dava para ela para 15 dias, mas não abria a boca numa quarta-feira para reclamar que não estava bem.
Mas os irmãos da igreja, vendo a necessidade daquela viúva, cuidava daquela viúva, ajudava aquela viúva em manter a sua casa, em suprir as suas necessidades. A igreja era a mão de Deus na resposta para aquela fiel no pouco. E quando Jesus voltar, ela será colocada no muito de Deus. Fé. E isso que é importante para nós. Senhor de tudo inclui mais que dinheiro. O que é a forma como você usa o tempo diz sobre o seu relacionamento com Deus. Sabe, queridos, nós devemos pensar nisso. Nós estamos vivendo em tempos difíceis e cada vez mais ocupados, não é verdade? Nós estamos ocupados. O diabo está nos ocupando de todas as formas. É a mídia, são as mídias sociais, é o trabalho, é o estudo. Não estamos tendo tempo para nada. Quando chega na sexta-feira, próximo ao pôr do sol, já entramos no sábado acelerados. Nem desaceleramos para recebermos o sábado. Outros já trabalham longe, já chegam em casa após o pôr do sol, nem conseguem fazer o pôr do sol em casa, ter esse relacionamento, essa comunhão, essa adoração com Deus. O diabo tem colocado a humanidade em um lugar impossível de ter um relacionamento com Deus, principalmente nós que moramos numa cidade tão grande como essa. E aí que nós devemos parar e pensar, opa, como eu estou usando o meu tempo? O que é mais importante? Onde eu estou investindo os meus talentos? Opa, peraí, meus? De quem que é? De Deus. Tudo pertence a Ele. Marcos capítulo 2, verso 3, 4, conta a história, daqueles homens que desceram um amigo pelo telhado. A maneira como usar os recursos que o Senhor lhes confiou foi um indicador de seu relacionamento com Deus. Eles queriam ajudar. Não tinham muita coisa, mas o que tinham, eles usaram para colocar aquele homem diante daquele que poderia fazer tudo. Quero concluir essa mensagem com essa pergunta: como você usa os recursos que o Senhor confiou a você? Quero contar aqui uma pequena ilustração. Certa vez, um jovem, aqui em São Paulo, isso há muitos anos, ele foi até a igreja adventista, foi num programa jovem, e chegando na igreja, teve um contato com os jovens ali, e era uma semana de mordomia. E ele ficou impressionado com aquilo que o pregador estava falando a respeito da sociedade com Deus. Era esse tema: seja sócio de Deus. E ele ali, ouvindo aqueles temas, ainda muito jovem, ainda universitário, ele imaginou consigo: isso parece ser bom. E eu vou ser sócio de Deus. E tomou a decisão de se tornar adventista do sétimo dia e ser um sócio de Deus. Filho de um homem muito rico. Quando chegou em casa, todo feliz, todo alegre, ele chamou o pai e disse: pai, eu tenho algo maravilhoso para dizer para o Senhor. Eu me tornei adventista do sétimo dia e agora eu vou ser sócio de Deus. E o pai olhou para ele e falou assim: pega as suas coisas e sai da minha casa, porque eu não quero graça com crente, e eu não quero mais ser seu pai. Mais ou menos assim. Deserdou o filho na cara. E o filho então saiu triste. Quando chegou fora de casa, somente com as roupas, a mala e as roupas, ele olhou para cima e disse assim: Deus, o Senhor sabe, agora eu sou seu sócio. O Senhor entra com os recursos e eu entro com o trabalho. E o endereço das bênçãos é aqui, ó. Ele falou. Resumindo a história, esse camarada se tornou um grande fazendeiro de São Paulo, plantador de sojas, mas um homem fiel a Deus.
Tudo que ele fazia, ele pensava em Deus. Tudo que ele comprava, ele consultava Deus. Tudo que ele plantava, ele oferecia a Deus a metade. Ele dizia: é meu sócio. Certa vez, os gafanhotos começaram a atacar as plantações de soja. E ele ficou sabendo que estava chegando então uma nuvem de gafanhotos. Ele correu para a cerca, ajoelhou, segurou ali no arame que dividia sua fazenda com a fazenda vizinha, e ele começou a orar dizendo: Senhor, o Senhor lembra? O Senhor é meu sócio. Se os gafanhotos acabarem com a minha fazenda, vai acabar com nossos recursos. Então, Senhor, cuida da minha fazenda, da sua fazenda. E ele estava ali orando quando o tempo ficou preto. Aquela nuvem de gafanhotos saía comendo tudo. Quando chegou ali, na divisa da sua fazenda, eles começaram a cair, como parecia que havia uma parede invisível. E ele descrevia dizendo assim: eram anjos que estavam com as metralhadoras celestiais, matando todos aqueles gafanhotos. Não ficou um. E ele glorificou a Deus. Passaram alguns dias, o irmão dele ligou para ele. E o irmão dele não era adventista. Lá na fazenda que pertencia ao pai em Minas. E dizia assim: meu irmão, ore por mim, porque está vindo uma nuvem de gafanhotos aqui e vai comer toda a nossa plantação. E ele disse assim: eu orar por você? Eu não. Mas ore, irmão, olha, eu vou para a falência. Ele disse assim: faz o seguinte, você ora, você vai lá para a cerca e eu vou para a cerca aqui. Eu vou orar aqui, mas você vai ter que fazer um plano com Deus. Se Deus realizar esse milagre na sua vida, você vai entregar o seu coração, porque não é só oração, é crer, é relacionamento. Você vai ter um relacionamento com Deus. Ele disse assim: eu prometo. E ele foi para a cerca, ele grudou na cerca, ele orava, ele clamava, e o irmão dele aqui. Os anjos foram para lá com as metralhadoras celestiais. Todos os gafanhotos morreram na cerca, porque é um Deus poderoso que diz: ser fiel a mim, e eu repreenderei o devorador. Tem um devorador? Tem um devorador na sua vida? Lembre-se, ser fiel a Deus, e Ele vai realizar todos os nossos sonhos, e Ele vai dar a nós tudo aquilo que nós necessitamos. Deixe Jesus dirigir o uso dos recursos que Ele próprio colocou em suas mãos. Faça a prova de mim, diz o Senhor. Malaquias 3:10. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida sobre vós. Você sabe que o único lugar na Bíblia onde Deus diz: fazei prova de mim, é nesse quesito? Porque provar a Deus é pecado. Mas nesse quesito Ele abre exceção e diz: faça prova de mim, aqui eu permito. Que coisa fabulosa é quando nós permitimos Deus dirigir a nossa vida. Que Deus os abençoe grandemente. Vem amanhã, vamos continuar esse estudo maravilhoso sobre marcas de uma fidelidade. Que essas marcas estejam em nosso coração, marcas de fidelidade. Quem gosta de desafio? Todos gostam do desafio? Então eu vou fazer um desafio aqui. Olha, quem trouxer o maior número de visitas durante a semana vai ganhar um prêmio especial, um brinde especial, um presente especial, tá ok? O maior número de visitas. Aquele que vier toda semana vai concorrer também a alguns brindes especiais que eu vou trazer no último dia, na sexta-feira. Tá ok? Combinado? Então vamos lá. Uma semana animada para a honra e glória do nome do nosso Deus.
Que Deus os abençoe grandemente. Vamos ficar em pé e vamos orar. Amado Deus e Pai celestial, quão bom e quão maravilhoso, Senhor, estarmos aqui na Tua casa, estudando a Tua palavra. Pai Santo, que bom saber que o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades, porque o Senhor é um Deus criador e mantenedor de todo o universo, e queremos nos relacionar com o Senhor cada vez mais, confiar tudo aquilo que temos, e também o nosso tempo em Tuas mãos. Seja Senhor da nossa vida, no nome de Jesus. Amém.